Ela é jornalista com experiência em comunicação integrada, gerenciamento de crise e produção audiovisual. É formada em jornalismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2005 e em Direito pela FMU em 2020. Especialista em Direito do Trabalho, é doutoranda e mestra em Direito Político e Econômico, também pelo Mackenzie. O projeto Memória do Curso de Jornalismo recebe a jornalista, advogada e pesquisadora Ana Paola Lorusso Martino. Ana Paola, obrigada currículo pelo grande. Convite. Demorei, mas vim. Demorou, mas veio e te peguei agora também, porque daqui a pouco você está indo embora, né? Mas eu volto rapidinho. Volta, né? Quanto tempo você vai ficar fora? 4 meses para um período de pesquisa. Para o doutorado. Para o doutorado. Doutorado, né? A gente vai falar sobre isso. Então vamos começar lá do começo, que é a pergunta que eu sempre faço para todo mundo. Como é que você chegou ao jornalismo e como é que você chegou ao Mackenzie? Bom, jornalismo... eu cresci numa casa repleta de revistas, livros. Meu pai tinha uma biblioteca incrível. Ele era um aficionado por tecnologia, então... TV a cabo, internet a gente teve já no meados dos anos 90. Também muitos amigos dos meus pais, que eram da comunicação. Então, tinham jornalistas, publicitários, muita gente do audiovisual. Mas jornalismo não foi a minha primeira opção. Antes disso, eu fiz 2 anos de letras na USP, até perceber que a minha vocação não era a filologia. Era a escrita no cotidiano. E como é que você conheceu o Mackenzie? Bom, na época, o Mackenzie foi a minha opção. Eu havia tentado fazer a transferência interna da USP, mas por algum momento... Para a ECA, né? Para fazer isso, para comunicação. Mas aquele ano não teve o processo interno. E eu falei, bom... Pensei em Casper, mas o Mackenzie, embora à época não tivesse o reconhecimento do MEC, já tinham muitas turmas em andamento. Estamos falando de 2002. 2002. O Mackenzie ainda não tinha recebido reconhecimento, mas já tinham 4 turmas, né? E o Mackenzie é uma instituição tradicional, também tinha um corpo docente muito qualificado e uma estrutura de laboratórios que era ímpar, né? Eram diversos predicados que o Mackenzie tinha com relação a outras universidades. Você veio da ECA, você veio da USP, né? Da que FEFELESH. É uma super tradição e tal. Depois tinha outros cursos aqui, Casper, famoso, conhecido, Sim. né? Não te deu um certo receio em pegar um curso no início? Não, exatamente por conta da história do Mackenzie e porque tinha um currículo múltiplo, e isso me chamou a atenção à época. Não era muito técnico, ele trazia uma base muito forte teórica que me atraiu. E depois você passou para o direito. Como é que foi essa transição? O que você fez antes disso, antes de optar pelo curso de Direito? Eu trabalhei algum tempo com jornalismo impresso, com turismo principalmente, depois com revistas customizadas, até que, pela minha atuação prévia com audiovisual e também por uma grande ajuda da minha mãe, que é historicamente uma militante sindical, eu passei a cuidar da comunicação institucional do Sindicato dos Trabalhadores do Audiovisual. Ah, tá. E ali, dentro da minha atividade, que era a comunicação integrada, eu senti a necessidade de entender mais o que era o direito coletivo do trabalho. E eu passei também a liderar alguns projetos internacionais. Eram projetos de cooperação com algumas entidades internacionais e também tinha uma relação muito próxima também com sindicatos irmãos em toda a América Latina, alguns na América do Norte e muitos na Europa. E daquele momento eu comecei a entender que o direito seria uma necessidade, mas a advocacia ela veio no momento em que eu prestei a prova da ordem. Eu prestei no 9º semestre, passei de primeira e devo muito ao que o jornalismo me deu de bagagem. E ali também foi a virada de chave. No primeiro momento foi um aperfeiçoamento, foi e depois que foi uma virada de chave. Depois eu tive essa virada de chave, mas além da advocacia, aquilo me despertou para a pesquisa.
e para a docência. O contato com os professores me fez ver que o direito é um campo gigantesco e multidisciplinar e que a minha bagagem prévia poderia ser um diferencial ali. O seu trabalho de conclusão de curso foi uma grande pesquisa, né? Fala um pouquinho dele. Aqui no Mackenzie, à época, e acho, é memorável para mim, nós fizemos um vídeo documentário. Você e a Ana Clara. Eu e a Ana Clara Costa, uma amiga queridíssima. Nós fizemos um vídeo documentário sobre a Serra da Capivara, onde a gente teve o privilégio de entrevistar a doutora Niede Guidon, que faleceu esse ano. E esse trabalho, com todas as problemáticas que tinha o trabalho de conclusão, né? Mas ele repercutiu bem. Repercutiu bem, além da TV Mackenzie, ele foi para a TV Cultura. Então, me dá muito orgulho da gente poder ter feito esse registro daquele lugar que todo brasileiro deve conhecer. Essa pegada acadêmica, ou vamos dizer de pesquisa, você acha que o curso te deu algo que você aproveitou posteriormente ou foi algo que nasceu muito depois no mercado de trabalho? Talvez com a disciplina teórica? O pensamento analítico e crítico, a faculdade de jornalismo me deu com certeza. E, além de tudo, o desenvolvimento de uma linguagem tanto técnica como escrita, né, para a pesquisa acadêmica ou para a produção jornalística, foi a faculdade que me deu, e tudo isso impacta, né, na forma com a qual eu desenvolvo a pesquisa. Você sabe que eu entrevisto, já tem mais de 100 entrevistados, gente da sua turma, gente anterior a você, gente posterior a você e tal, e muita gente que talvez não seja jornalista no sentido estrito da palavra, mas que estão na área de comunicação, mas tem muita gente no direito também. Tem. Muita gente, é curioso isso, mas que não abandonaram o jornalismo no sentido, não, eu utilizo o jornalismo Sim. ainda. Você acredita que você consegue utilizar o jornalismo no seu trabalho hoje? Eu acho que é indissociável. Na parte jurídica, eu utilizo uma linguagem clara, concisa. Isso veio do jornalismo, porque o direito, historicamente, ele é rebuscado, e ele tem uma coisa que nunca me atraiu, que é criar um afastamento de quem é o beneficiário direto, no caso dos meus clientes, né? Então, teria que traduzir para ele. Eu acho que isso é desnecessário. A gente precisa de uma linguagem clara e objetiva para que a jurisdição seja, de fato, alcançada. Você se formou em 2005 no jornalismo e, claro, que sempre acompanhou, de qualquer maneira, o desenrolar da profissão. Hoje, Ana, diferentemente da sua época, o diploma não é mais obrigatório para o exercício legal da profissão. Você acha necessário ainda ou nunca, a formação universitária, acadêmica, para um profissional de comunicação? A discussão sobre a inconstitucionalidade do diploma, né, que durou muitos anos, eu digo, por mim, ela já ocorria, acho que o julgamento foi em 2009. 2009, isso. Mas essa discussão já vinha de muitos anos. No dia que eu recebi o meu certificado de conclusão de curso, eu agendei lá para tirar o meu registro de jornalista profissional. Porque a faculdade... Famoso MTB. MTB. E está lá na minha carteira de trabalho, eu ostento ele com muito orgulho. E a faculdade é o que dá a base teórica e principalmente a base ética da profissão. A atuação prática ela é importante, mas essa base ela é imprescindível. Você tem duas profissões que devem ser talvez as mais faladas quando se diz novas tecnologias, quando se diz do acompanhamento das redes, que está uma loucura. Eu estava conversando com uma ex-aluna, formada um pouco antes de você, e falei, na tua época não tinha rede social. Antes de eu terminar de falar, não existia rede social, ela falou, graças a Deus que não tinha rede social tal. Como é que você está vendo essa loucura da rede social, dessa discussão, censura, não é censura? Como advogada e como jornalista, como é que você está acompanhando isso? Bom, eu acho que o ponto principal é falar sobre desinformação, né? Que esse é o ponto que toca enquanto profissional da comunicação e enquanto jurista.
a gente precisa revalorar o jornalismo de qualidade. Acho que a sociedade como um todo precisa pensar nisso e entender o que é checagem de fatos, o que são fontes fidedignas de informação. Eu acho que esses pontos são os principais para a gente caminhar no debate. Não acho que uma regulamentação vai impactar em liberdade de expressão. Pelo contrário, quando a gente fala em regulamentação, a gente está falando de garantia de direitos fundamentais, porque aí inclui a privacidade, o direito autoral, são coisas que nos tocam profundamente. Ana, mas por que é tão difícil a responsabilização das Big Techs? Quer dizer, está lá um material, elas são as responsáveis por aquilo, pelo Facebook, pelo Instagram. Por que elas não são responsabilizadas por isso? O lobby, obviamente, mas a gente pode tomar como exemplo a Europa, que já fez uma regulação disso, já tem o AI Act, a gente já tem os outros atos de proteção. Eu acho que a gente tem que tomar isso como exemplo. Uma solução, ela passa pelo legislativo, não tem como, mas a sociedade tem que se mobilizar. A gente está vendo debates agora muito recentes sobre essas questões, né? Adultização, mas a mídia independente já havia repercutido isso. Eu acho até interessante, a gente está só tomando um influenciador, enquanto nós tivemos uma matéria muito importante do Intercept que trazia bases até mais robustas, sólidas, né, sobre isso. Então, a gente precisa trazer essa discussão. Não dá mais para deixar ela ficar escondida embaixo do tapete. Não tinha rede social na sua época, né? Tinha lá o Orkut, talvez. Sim. Orkut. A gente também usava alguns fóruns para... Em vez de e-mail, a gente usava fóruns, a nossa classe tinha. Era bem bacana como forma de comunicação. E outra palavra que não existia na época era influenciador, que você acabou de citar. Qual o papel dele hoje na comunicação? Qual a responsabilização que essa figura tem que ter? Como é que você está vendo isso, tanto no jornalismo como no direito? Isso é uma questão mais delicada, porque isso passa também pela marca que patrocina, é indissociável a figura com a responsabilidade objetiva que ela tem ao fazer uma propaganda. Não dá para dissociar a pessoa do produto audiovisual que ela está produzindo, né? Mas também a gente não pode eximir nem a marca ou a empresa contratante e nem a plataforma onde está sendo veiculado isso. Porque ele é uma mídia, né? Sozinho, ele tem a importância que tinha um Jornal Nacional, praticamente. Então, essa questão, ela me pega assim, as pessoas acham que elas são um meio de comunicação, mas na verdade, elas dependem de uma plataforma. Se aquela plataforma excluir aquele canal, aquele perfil, ela deixa de existir para aquele mundo. Então, a gente tem que pensar que a responsabilidade, a empresa, quem é dono daquele conteúdo, de fato, quem escolhe para quantas pessoas ele vai entregar aquele conteúdo, de que forma aquilo vai ser monetizado, quem fica com um percentual das rendas de marketing é a plataforma. Então, ela não é simplesmente uma empresa informacional como eles costumam. Isenta, né? E a gente vê nas plataformas da gig economy isso ao tempo todo, que é um dos temas que eu pesquiso, inclusive. Ana, você trabalha com direito trabalhista, né? Algo que foi muito conseguido a duras custas, né? Na história toda brasileira e tal. A gente perdeu muitos direitos trabalhistas. Como está isso hoje, essa discussão? Porque, por exemplo, os sindicatos perderam força, né? Sim. São muitos fatores. Assim. A gente tem, desde o final dos anos 70, né, com a queda do Bloco do Leste, a gente começa a ter, os sindicatos perdem força, ao mesmo tempo, a estrutura econômica naquele mesmo momento muda, né? Aquele mundo fordista que a gente conhecia deixa de existir e o trabalho vai se modificando. No Brasil,
em que pese as pessoas falem, CLT é uma coisa estática. A CLT teve milhares de modificações, desde lá da sua promulgação até agora. Mas a Contra-Reforma Trabalhista, ela teve um impacto gigantesco, principalmente em algo que foi apensado ali, que é a terceirização da atividade fim, né? Que isso está agora em discussão, um pouco, isso é o meu entendimento, um pouco deslocado, mas permitindo a pejotização, quando, na verdade, a gente sabe que pejotização é fraude trabalhista. E quando a gente vende essa história de empreendedorismo também? Isso é um outro... Aliás, saiu hoje, né, que a pejotização, na Folha, que a pejotização está dando lucros imensos, enquanto o trabalhador abriu mão, né, dos seus direitos e garantias que a CLT trazia. Mas, é claro, o mundo muda, né? Existem novas formas de trabalho, mas a gente precisa pensar em proteção social. As pessoas precisam poder pensar que em certo momento da vida delas, elas vão poder se aposentar. Né? E não trabalhar até exaustão, como essa estrutura do capitalismo gostaria. 5x2, a escala que está sendo discutida agora, né? 6x1. Diante de tudo isso, como é que você se apresenta? Como jornalista ou como advogada? Hoje como advogada e pesquisadora. Mas eu sempre que posso, eu lembro, mas eu também fiz jornalismo. É porque você tem muito contato, né, com seus colegas da faculdade. Tenho. Isso é uma das coisas que foi maravilhoso, o meu período aqui. A universidade, além de tudo que a gente já conversou aqui, eu fiz um networking em uma família de amigos, entre meus veteranos, e que hoje muitos são meus clientes na advocacia. Algum arrependimento de ter feito jornalismo? Nenhum. É uma faculdade muito completa. Eu sou muito, muito feliz por ter passado, mas a vida nos traz novas oportunidades e eu entendo que os novos jornalistas, eles vão ter enfrentamentos, né? O mundo mudou muito, o jornalismo mudou muito da época que me formei, né? Muito. Eu peguei exatamente a grande transição em que a gente tinha que pensar qual é a linguagem que a gente tem que usar. Depois, o jornalista ele tinha que ser multimídia, ele tinha que produzir vídeo, gráficos, imagens. Aí depois a gente teve o outro enfrentamento, que foi como monetizar isso, já que as redes sociais estavam praticamente usurpando esse produto intelectual que era produzido. E a gente chega hoje num momento muito interessante, que são as empresas independentes, que não trabalham na forma tradicional do jornalismo, mas que tem ali, a gente tem exemplos muito relevantes. Voltando ao primeiro tópico da nossa conversa, que é teu estágio, não, vamos dizer o quê? Como é essa viagem, esse trabalho que É um visiting, é um período de pesquisa do doutorado. Qual a tua expectativa em relação a isso? Bom, além, obviamente, de participar de congressos, eu pretendo fortalecer uma rede internacional, para participar de uma rede internacional de pesquisa. Isso é muito importante dentro do universo acadêmico. E voltar com alguns insights, trazer algo que eu possa... Porque a pesquisa acadêmica, ela tem que entregar algo de valor para a sociedade. Ela não é simplesmente um título que eu vou pôr embaixo do braço. Eu acho que essa é o grande diferencial de uma pesquisa acadêmica feita de forma séria e ética. Sucesso para você nessa nova empreitada. Obrigado por você ter vindo aqui. Demorou, mas a gente conseguiu bater este papo. Agradeço muito. Que bom que você foi por todos os caminhos, mas acaba também, a comunicação ainda faz parte da sua vida. Sucesso lá fora, tá bom? Muito obrigada, professor.